Olá, meu nome é Juliana Guimarães e hoje nós vamos falar tradução e leitura. É a mesma coisa? É isso que nós vamos discutir aqui. E eu começo levantando algumas perguntas para você ir pensando. A primeira é o seguinte: a prova de inglês da ANPAD é uma prova de tradução? Segundo ponto: tradução ao pé da letra significa ler em inglês? Terceiro ponto: se eu ficar traduzindo o texto de inglês da ANPAD, resolve o meu problema? Eu gostaria que você ficasse com essas três perguntas enquanto a gente vai comentando. No final a gente retoma elas, tá? Mas vai pensando. Vamos começar fazendo um teste. Vamos pegar uma questão da ANPAD. A questão era o seguinte, vamos ler. On top of that was an unwritten psychological contract which promised job security in return for loyalty. Lines 3 to 4 means. A questão é o seguinte: foi dado então essa frase, tirado das linhas 3 e 4 e perguntando: essa frase significa o quê? Qual é a nossa tendência? A gente pegar a frase direto, traduzi-la e olhar as opções, tá? Então vamos fazer exatamente isso. Então vamos traduzi-la. E a minha pergunta para você é: como que você traduziria essa questão? Dê uma pausa no vídeo e traduza essa questão para mim. Fez a tradução? Então vamos ver aqui uma possibilidade de tradução. Então a pessoa começa a ler: on top of that, no topo daquilo, porque that é aquilo, aquele, não é assim? Was, verb to be, estava. No topo daquilo estava um unwritten, não sei o que é, pulo. Deve ser psicológico contrato. Um psicológico contrato. No topo daquilo estava um psicológico contrato. Which, não sei direito como é que lê isso. Promise, deve ser prometeu. Trabalho. Prometeu um trabalho. Security. Tem gente que consegue ler, né? Ler de seguro, seguro. Então, prometeu um trabalho de seguro. Prometeu um trabalho seguro. Prometeu um trabalho de segurança. Né? In return, em retorno, for loyalty. Loyalty eu não sei o que é, então deixei para lá. Ok, então essa é uma possibilidade de tradução ao pé da letra. Agora, vamos dar uma olhada nas linhas 3 e 4 para ver essa frase contextualizada? Vamos lá. Olha só. Quando você vai ao texto, o texto fala o seguinte: era um texto que falava sobre presenteísmo. Presenteísmo seria a pessoa ir trabalhar, mesmo tendo uma dor de cabeça, mesmo estando gripada, ela vai trabalhar para não ter problema com o chefe, né? Mas aí o parágrafo dizia o seguinte: vamos ler ele todo. Presenteeism stems from the tradition of loyalty to the firm, he says. Everyone had an employment contract stating hours to be worked for pounds earned. On top of that was an unwritten psychological contract which promised job security in return for loyalty. Ok, então ele está dentro deste contexto de quê? De um contrato de emprego, né? Employment contract. Então, aqui embaixo nós já vimos, né? Contrato psicológico e tal. Às vezes, mesmo a pessoa indo ao texto, ela ainda vai continuar lendo no topo daquilo, estava um psicológico contrato. Ok, o que eu falo é o seguinte: sempre vá ao texto, tá? Mesmo que neste caso aqui a pessoa ainda possa continuar lendo ao pé da letra, de qualquer forma, se colocou linhas 3 e 4, vá ao texto. Nunca leia a frase sem estar no contexto. Você precisa de um todo para você entender. Mas nesse caso especificamente, mesmo sabendo, entendendo que é um contrato de emprego,
Isso se a pessoa conhecer a palavra employment, né? Se ela não conhecer, ela vai saber só que é um contrato, alguma coisa assim. Muita gente ainda continua lendo no topo disso, né? Ou no topo daquilo. Vamos continuar. Uma dica, gente, que eu dou para vocês é o seguinte: deu a frase, mostrou as linhas, vá ao texto, leia contextualizada. Essa frase foi tirada dentro de qual contexto? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é: olhe as opções. Como que começa cada opção? Por quê? As opções, elas têm que começar de acordo com on top of that. Na opção A, tem on top of. Observe que não tem o that. Na opção B, alongside. Na opção C, besides. Na opção D, together with. E a opção E, along with. Bom, olha só, se tem alongside, besides, together with, along with, tem alguma coisa ali que não pode ser on top of. Se você ler no topo daquilo, tem alguma coisa ali meio estranha. As opções já estão te dando a dica. Porque se você não souber, né, se você também não souber este vocabulário, né, alongside, besides, together, talvez você conheça, que é junto, você vai ter a tendência a marcar a letra A porque é on top of. Mas on top of não é a mesma coisa de on top of that. Este é o ponto, né? Mas ali já te dá uma dica, ó, de, olha, será que é no topo daquilo? Vamos caminhar mais um pouquinho. Então, a nossa tradução literal foi: no topo daquilo estava um psicológico contrato, prometeu alguma coisa, um trabalho de seguro ou de seguro em retorno para alguma coisa. Essa foi a nossa tradução literal. Vamos ver a leitura correta. On top of that, além disso, was an unwritten psychological contract. Havia um contrato psicológico não escrito, which promised job security, o qual prometia uma segurança no emprego, in return for loyalty, em troca de lealdade. Então, gente, on top of that é além disso. Observe que você está tentando fazer uma tradução literal e não está lendo contextualizado. Vamos então agora voltar nas nossas perguntas do início. As perguntas eram: a prova de inglês da ANPAD é uma prova de tradução? Não, a prova de inglês da ANPAD não é tradução. Tradução ao pé da letra significa ler inglês? Acabamos de ver que não. Se você ficar traduzindo ao pé da letra, você vai encontrar um problema de leitura, você não vai conseguir compreender e interpretar adequadamente o texto. E aí a última pergunta: se eu ficar traduzindo o texto de inglês da ANPAD, resolve o meu problema? Pergunta para você: você acha que ficar traduzindo, tradução ao pé da letra, é ler inglês? É ter fluência na leitura? É compreender o que está dizendo? Então, minha gente, pense nisso. Tradução ao pé da letra não significa que você está lendo inglês. Ok? Tá, Juliana, e como que eu melhoro a minha leitura? Nos próximos vídeos eu falo mais sobre isso. See you soon!